sobre a nostalgia dos filmes que eu assisti, dos primeiros filmes que eu assisti, acabou que eu, sem querer, eu com o vídeo no meio. Eu preferi que aprendendo lá, então o que acontece? Eu tô preferindo, de certo modo, é bom que não fica muito grande, né? E fica dividido em duas partes, essa análise cronológica dos filmes, dos primeiros filmes que eu assisti. E retomando, né, de onde parou, antes de mais nada, eu mostrei a imagem do vídeo do Filmes e Games, do FGCast, deixando claro que eu fiz isso muito mais por uma espécie também de homenagem, né, ao canal, que eu sou inscrito e há muito tempo, que também esse canal me influenciou e me deu muita deu muita influência para eu resolver fazer um canal do YouTube também, né? Eu gosto muito, eu escuto todos os dias praticamente, todos os dias na realidade eu escuto o FGCast, então eu vou indicar, antes da gente retomar com a segunda parte da minha cronologia aí de 1989, dos filmes, e também dessa análise para ver se esses filmes que eu assisti realmente eles passam na regra dos 15 anos. Então, antes de continuar, né, eu quero deixar aí essa indicação aí para vocês conhecerem esse canal FGCast, o Filmes e Games, que tem vários podcasts bacanas de análise sobre vários filmes, inclusive sobre games também, né? Então, dando sequência aí, um filme que eu assisti no dia 4 de dezembro de 89, Superman, o filme, que passou na sessão da tarde. Foi, como eu falei, o primeiro filme de super-heróis que eu assisti e marcou bastante, né, a história do cinema, e também eu gostei muito do filme da época. Superman, o filme. O Homem de Aço encarando uma incrível aventura para salvar a Terra da destruição. As inimigos também. Superman, o filme, com Christopher Reeve, Gene Hackman e Marlon Brando. Nesta quarta, na sessão da tarde. Bom, tá aí, né? Superman, o filme. Então, vamos. Não precisa falar muito, falei muito sobre esse filme no final do vídeo anterior. O que eu quero deixar claro é sobre a questão de como ele envelheceu para mim, né? Durante um bom tempo ali, foi começando a sair outros filmes de heróis ali no início dos anos 2000, que tinham melhores efeitos. Eu desenhava um pouco desse filme, porque eu tinha memória muito mais das outras continuações de Superman, que eu não vou tratar sobre elas agora, que são bem toscas algumas coisas, inclusive os efeitos. Porém, esse filme, o Superman, o filme de 1978, esse filme envelheceu muito bem. Ele consegue passar pela a regra dos 15 anos, por mais que tenha algumas coisas fora de noção, como a comédia exacerbada que tem nesse filme. Infelizmente, foi uma proposta que os produtores húngaros desse filme resolveram trabalhar em cima, mas o Richard Donner sempre tem que colocar um freio nessa tentativa de transformar o filme em uma comédia pastelão. E o filme é bem dosado, tem algumas coisas que meio que envelheceram meio bregas, como algumas cenas ali românticas do Superman com a Lois Lane, que parece até lembra um pouco os encontros do professor Girafales com a Dona Florinda. O tom de comédia pastelão do Lex Luthor, vivido pelo Gene Hackman. Mas tirando isso, muitas coisas desse filme são boas, inclusive os efeitos desse filme práticos são muito bons para a época. Estão muito à frente do tempo, esses efeitos desse filme. Então, assim, na minha opinião, o Superman, o filme, conseguiu envelhecer bem e conseguiu passar pela regra dos 15 anos. Eu lembro que eu assisti esse filme quando era criança, depois fiquei muitos anos sem ver. Eu revi ele numa sessão de sábado, acho que nos anos
de 98, por aí. Eu achei ele muito tosco quando eu assisti ele em 98, mas depois eu fui rever ele num Cine Belas Artes já nos anos 2005. Eu achei a história, a trilha sonora, as atuações muito boas, tirando esse tom meio puxado para comédia mesmo, e chega a colocar um pouco de datação só nessa questão. Mas o desenvolver do filme ele é muito bem trabalhado, tanto que é tido em várias listas que tinham antigamente sobre melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Esse filme sempre estava em primeiro lugar como o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Hoje eu sei que não é mais, mas durante muito tempo ele foi considerado o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Então é isso. Alligator, o Jacaré Gigante, 1980. Filme que eu assisti aí em 10 de dezembro de 89. Acho que, se não me engano, foi na sessão ou no cinema em casa que passava a noite na época, ou... Não, na verdade eu assisti na sessão das 10 esse filme, no domingo à noite. Alligator, o Jacaré Gigante. Filme de terror aí de monstros, chamado Animal Attack, que eram filmes populares pelo SBT, principalmente para a sessão das 10, passavam muito desses tipos de filmes de ataque animal. E eu gostava muito desse filme, ele repetia bastante, eu adorava esse filme que tinha esse jacaré gigante aí, que tinha sofrido mutação por conta de resíduos tóxicos. E é um filmão, cara. Eu gosto muito desse filme. Sinceramente. O final está solta, assustando, matando, destruindo, trazendo pânico e desespero a toda a cidade. Alligator, pela primeira vez na televisão, segunda, dia 16 de dezembro, 9h20 da noite, na semana Papai Noel. Então, Alligator, cara, é um filme que ele marcou a minha geração. Todo mundo lembra dessa história, inclusive ele é muito baseado numa lenda urbana que tinha na época, né, do jacaré que, jogado criança, crescia, se tornava um mutante monstruoso nos esgotos. E esse filme, ele, em termos, passa na regra dos 15 anos, porque ele tem algumas galhofices ali nesse filme, bem grandes, mas, claro, se a gente comparar com Pânico no Lago, com os outros filmes de crocodilos gigantes, ele é bem tosco, assim, em termos de efeitos. Mas, assim, eu lembro que eu assisti esse filme muito quando era criança, depois ele deu uma sumida também. Uma porrada desses filmes épicos do SBT sumiram, né, durante um tempo, não foram mais exibidos. E aí eu fui rever de novo, assistindo mesmo na internet, baixando, já nos anos 2000. E eu gostei, mas eu via que também era um filme que estava bem abaixo ali da minha memória, né? Eu lembro que ele era um filme muito mais arrepiante, mais tenebroso, mas revendo ele eu vi que ele é um filme até limitado, assim, com os padrões que a gente vê hoje. Então, de certo modo, o Alligator de 1980, ele não passa totalmente na regra dos 15 anos, que ele não... Como é que eu faço para analisar se um filme passou ou não passou na regra dos 15 anos nessa minha viagem aqui? É aquela questão de a gente lembrar, ó, quando eu vi esse filme, como é que foi a minha visão na época? Eu gostei, revendo ele depois, eu gostei mais agora, gostei menos dele agora do que eu gostei na época, ou igual. Os outros filmes que eu falei, todos os filmes que eu falei até então, eu falei que gostei muito mais deles revendo eles do que até quando eu gostei deles quando eu assisti na época. Só que Alligator é a única exceção até agora que não ficou inferior ao que a minha memória que eu tinha quando eu tinha meus 6 anos. Quando eu tinha 6 anos eu gostava muito mais desse filme do que atualmente. Então Alligator é o único filme desses que não passa totalmente na regra dos 15 anos.